No Papo de Redação hoje, nós vamos falar sobre o Conselho Tutelar. Vamos entrevistar o Celso Garrefa. Ele é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Municipal, o CMDCA, é que organiza, que cuida, que fiscaliza, que dá as diretrizes para as eleições do Conselho Tutelar. Dia 22, domingo, a eleição. São 12 candidatos disputando 5 vagas. O trabalho é para 3 anos e o Celso pode nos dar detalhes, como que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está trabalhando junto aos candidatos, junto a esta eleição, junto à comunidade, para que possa ser uma eleição tranquila. Tudo bem? Boa tarde, Celso. Tudo bem, boa tarde. Bom, o Conselho, assim, o processo eleitoral ele é um pouco extensivo, né? Ele começa com o período de inscrição dos candidatos e nós iniciamos com 22 candidatos inscritos, né? E durante o processo eleitoral tem alguns procedimentos que vai eliminatórios, né, para analisar e verificar as condições do candidato, né? E nesse processo, incluído a apresentação de documentações, ele, por exemplo, ele precisa morar no município há pelo menos 2 anos, precisa ter idade superior a 21 anos, não pode possuir antecedentes criminais e também tem que comprovar algum trabalho relacionado à criança e ao adolescente. Bom, para passar por todas essas etapas, quantas pessoas se inscreveram para chegar nos 12 candidatos? Foram inscritos 22 candidatos, inicialmente. E aí começou-se esse período, esse processo de análise de documentação, né, e provas também para testar o candidato, para depois a gente fechar naqueles candidatos que estarão aptos a concorrer à eleição. Qual tipo de prova que é aplicada para os candidatos? Houve 3 fases em aplicação de avaliação dos candidatos, além da avaliação da documentação. Prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O candidato precisa comprovar que ele possui conhecimento do Estatuto, então ele precisa tirar um número de pontos de acertos para mostrar um conhecimento do Estatuto. Quem não conseguir atingir o número mínimo de pontuação já foi eliminado. A segunda etapa também, ele precisou comprovar algum conhecimento em informática, né? Porque o conselheiro tutelar hoje, a informática está presente na nossa vida. O conselheiro ele precisa fazer relatórios, ele precisa de usar o computador e sem isso hoje não dá mais para exercer a função. Então foi incluído pela mudança em lei aí a questão da avaliação do conhecimento de informática. E também os candidatos passaram por uma avaliação psicológica, com um psicólogo contratado por uma empresa, né? Essa empresa é contratada para fazer desde o processo da prova, da computação e avaliação psicológica, foi uma empresa de fora de Sertãozinho, né? Uma empresa contratada para estar totalmente isenta, porque uma das grandes preocupações do Conselho foi não trazer prejuízo e trazer a todos os candidatos uma igualdade de condições, sem prejuízo a nenhum. Bom, e os candidatos estão em campanha. O que pode, o que não pode, o que eles podem fazer? Os candidatos estão em campanha eleitoral. Tem alguns impedimentos nessa campanha. Ele não pode utilizar isoladamente de rádio, de televisão, para sua campanha. Não pode utilizar de carro de som. Não pode fornecer brindes, camisetas, objetos para eleitores, né, durante o processo eleitoral. No dia da eleição ele não pode transportar eleitores, né? São alguns impedimentos. Então o que é permitido nesse processo eleitoral? É o convencimento do eleitor no boca a boca mesmo. É permitido ele fazer o seu santinho, né, para divulgar o seu nome, seu número. Também está permitido o uso do computador através dos sites, da rede social? Da rede social, Facebook, Orkut, isso aí foi permitido aos candidatos e mais ou menos isso aí. É o convencimento, né? Não tem muito, não pode, muita coisa não é permitida. Agora, o que é permitido também? O uso do rádio e da televisão em igualdade de condições, onde todos os candidatos têm o mesmo espaço e coloquem ali o seu objetivo, por que procurou estar desejando assumir esse trabalho, né? Em igualdade de condições é permitido. Bom, Celso, o Conselho Tutelar já fala, né? Você tem a tutela de uma situação. O Conselho Tutelar, ele entra para aqueles que são candidatos, é importante isso, os 12,
o Conselho Tutelar, ele tem o papel de garantir os direitos da criança e do adolescente, né? A conselheira ou o conselheiro, ele tem por obrigação, fazer valer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não pode, na sua vontade, tomar essa ou aquela atitude. Ele tem que rigorosamente cumprir o Estatuto. Porque se ele não cumprir o Estatuto, ele também é um infrator ao menor e ao adolescente. Ou não, Celso? É isso. A função do conselheiro tutelar, ele trabalha na garantia do direito. Então, onde entra o papel do conselheiro tutelar? Toda vez que houver um direito violado em relação à criança e ao adolescente. Só lembrando também uma coisa importante que cria-se muita confusão, a questão do menor infrator, né? Segundo o Estatuto, o menor infrator, quer dizer, quando se trata de uma criança de 0 a 12 anos cometeu um ato infracional, essa atribuição de atender essa ocorrência é do Conselho Tutelar. É ele que vai aplicar as medidas que ele, de acordo com o Estatuto, achar necessário naquele caso. Quando o infrator não é mais uma criança, ele é um adolescente de 12 a 18 anos, não é atribuição do Conselho Tutelar atender. Esse é um papel da polícia, registrar boletim de ocorrência, e isso é encaminhado para o promotor, e quem aplica a medida em relação ao adolescente infrator é juiz de direito e não o Conselho Tutelar. Então eu coloco isso porque há muitas dúvidas nessa questão, né? Então, adolescente infrator ele não teve um direito violado. Ô Celso, e o responsável pelo menor, pela criança, é o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, quem é o responsável pela criança. Isso. A partir do momento que o que seria o responsável pela criança comete uma infração, aí o conselho entra para garantir o direito da criança e do adolescente. É isso. Agora, se aquele responsável existe, se existe o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, o responsável por aquela criança, e foi cometido algum ato que o pai e a mãe pode resolver e pode assumir a responsabilidade e dar sequência, até mesmo numa ação judicial, em alguma coisa desse tipo, buscar os direitos da criança, cabe ao pai e à mãe os responsáveis. O conselho entra, passa a ter o direito e a responsabilidade sobre o caso de cumprir o estatuto a partir do momento que a criança fique desamparada, ou não? É isso. O que acontece, às vezes, em relação aos pais, é que eles não têm a informação necessária para dar uma sequência. Houve um exemplo, uma criança sofreu um abuso sexual. O pai, ele é o responsável, a obrigação dele tomar as providências, ir lá fazer o registro e tomar as providências. Faz a ocorrência, aciona a justiça, cabe ao pai. Cabe ao pai. Mas às vezes o pai fica perdido. O que acontece? Nesses casos, já por lei, é obrigatório que se comunique ao Conselho Tutelar. Mesmo que o pai assuma, eu estou aqui, eu estou registrando. Por quê? Porque existem alguns procedimentos importantes em relação à criança e que, de repente, o pai ele não tem toda a informação necessária, né? Então, o que o conselho vai fazer? Ele não vai tirar a criança desse pai, não é isso. Mas ele tem que tomar algumas medidas de proteção àquela criança e que talvez por não conhecimento o pai não vai tomar. Que às vezes até o encaminhamento para um CRAS, que tem um psicólogo que vai fazer o acompanhamento, que vai dar condição para que a própria família tenha, né, um amparo psicológico, né? Claro, e isso é papel do conselho. Ele recebeu o caso, ele registra a ocorrência, ele vai encaminhar para os projetos existentes no município para que essa criança receba atendimento. Celso, foi um prazer recebê-lo. A eleição é domingo? Isso, domingo, dia 22. De que hora a que hora? Vai ser das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Domingo, dia 22, eleição do Conselho Tutelar. Não é obrigatório, mas é importante. É um ato de cidadania. E, Celso, para a pessoa votar, ela precisa levar o quê? É importante que no dia da eleição, qualquer eleitor do município de Sertãozinho, Cruz das Posses, pode votar. É um voto facultativo e quem desejar votar, basta procurar a escola e levar, além do título de eleitor, um documento com foto. É bom lembrar que os eleitores, exemplo, do José Negre, por exemplo, e do Magon, vão votar no Cristino Cabral. É só levar um título de eleitor e um documento com foto. Quem votaria na Semar, aqui na escola Semar, e no Carrier, Edson Carrier, vai votar no Anacleto Cruz. Aquele pessoal que votava no Furlan e no Viana vai votar no Valdomiro Gomes. Quem vota no Cida Bellini está tudo ok, vai votar no Cida Bellini. No Eastern Chuchu, quem vota no Chuchu é normal, Nícia
pessoal do Nícia, do Canaã, também vota no Eastern Chuchu. Nós temos aqui o pessoal do Anita Bartolete Rodrigues, do Elvira Arruda, vai votar no Ferruço Chiarati, lá no Alvorada. Pessoal do Nair Teixeira, do Silvio Sarti, Escola Silvio Sarti, Nair Teixeira, quem vota nessas escolas, vai votar no Balardim, ali na Coab 3. O pessoal do Joaninha Gilberti, ali no Campo Belo, Porto Seguro, vota no Caique, tá? Vai votar no Caique. Como eu já disse, Magon e José Negre vão votar no Cristino Cabral. E o pessoal do Elídia Carneiro da Rocha, em Cruz das Posses, vota no Isaías José Ferreira. Portanto, foi concentrado, centralizado. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de votação. Muito simples. O título de eleitor e um documento com foto. Pega a cédula, na cédula vão estar os 12 nomes e os 12 números, e você escolhe um número, um nome e faz um X e vota, coloca na urna. Muito simples, muito fácil. Vamos falar um pouquinho aí dos candidatos? Fala para nós aí dos candidatos. Quem são os candidatos? Então, como a gente havia comentado, dos 22, 12 candidatos foram considerados aptos a disputar a eleição. E eles são identificados por número e nome, e a cédula de identidade basta colocar um X. Os candidatos que estão concorrendo a essas eleições. O número 1 é a Cláudia Regina Camargo Arce dos Santos. O número 2 é o William da Silva Rodrigues do Amaral. O número 3 é Maria Silvia Tomazelli Catanante. O número 4 é a Evelyn Souza Mendes Garrefa. O número 5 é Heloísa Helena Rocha Moraes. O número 6 é o Brás Carmona. O número 7 é Daiane Esther Oliveira Bonfim. Número 8, Viviane Cristina Davi. Número 9 é Cristiane Mara Fernandes da Silva. O número 10 é Adna Ana Siqueira Teixeira. Número 11 é Bruno Leonardo Perticarrari. E o número 12, a Maria Lúcia Bernazan Domingues. Que é a única candidata de Cruz das Posses. Que é de Cruz das Posses, a Maria Lúcia. Bom, são 12. A cédula vai ser assim? Vai ter um quadradinho para assinalar. Vou mostrar aqui, ver se a gente consegue mostrar, Júlio. A cédula vai ser isso, ó. O número e nome. Tem o número na frente, o número e o nome na frente. Então são 12 números, de 1 a 12, os 12 nomes. A pessoa escolhe um e faz um X. Escolhe um número, o candidato. Fulano de tal, candidato número tal. Vem aqui e faz um X no número do candidato. Muito simples, tem o número e na frente o nome dos candidatos. Então muito fácil, muito simples para votar no Conselho Tutelar no próximo domingo. Celso Garrefa, presidente do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela sua visita, mais uma vez para divulgar, para levar ao conhecimento da população que domingo, dia 22, é dia de executarmos a nossa cidadania. A votação de um voto facultativo, de uma eleição facultativa para o Conselho Tutelar. 12 candidatos, das 8 da manhã às 5 da tarde. São 9 pontos de votação. Você procura a sua sessão, pega a cédula, vota, tranquilo, é uma eleição muito sossegada. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o espaço sempre nos dado pela STZ. E só para finalizar, a gente coloca para a população em geral que é muito importante que compareça, mesmo sendo um voto facultativo. Porque são essas pessoas, esses 5 candidatos que serão eleitos, serão responsáveis por trabalhar na questão criança e adolescente. Nós precisamos colocar pessoas lá que tenha esse comprometimento, que seja responsável, porque o Conselho Tutelar tem competência de mexer na vida das pessoas, isso é muito sério. Então, quando você não deixa de ir votar e abre a oportunidade para outras pessoas entrarem que não são as ideais, né, acho que é compromisso de nós todos elegermos os melhores. Muito obrigado, Celso. A eleição, portanto, domingo, 12 candidatos, 5 serão eleitos para o triênio 2012-2015. São 3 anos de mandato para os novos conselheiros. 5 conselheiros serão eleitos na cidade de Sertãozinho. Fernando Laurenti, no Papo de Redação, para a STZ.